Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de história. A gente vai ver agora dois assuntos que estão na avaliação de vocês, tá? A gente vai encerrando por aqui esses assuntos nas avaliações de vocês, tá bom? Na página 208, tá? Brasil Império. Como o Brasil se tornou império, né? Devido a alguns acontecimentos que ocorreram na Europa, a Europa ela estava dividida entre duas nações, França e Inglaterra, né? Eles disputavam poder sobre as colônias na América, na África e na Ásia, tá bom? A Inglaterra, por sua vez, ela tinha um grande poder econômico devido à Revolução Industrial. Eles investiram muito na indústria. Eles começaram realmente a lucrar bastante com isso, né? E também investiram muito na fabricação de produtos têxtil, né? Já que a Inglaterra ela exportava para todo mundo, ela tinha monopólio desse tipo de produto para todo mundo. E também ela tinha uma marinha muito forte, né? Muito bem armada, tá? A França, por sua vez, eles tinham Napoleão Bonaparte querendo ali dominar, né, todo mundo, né? Eles conseguiram destituir diversas monarquias europeias, conquistando muitos territórios e muitos povos ficando, né, à mercê de Napoleão Bonaparte, dos franceses. Portugal estava no meio do fogo cruzado. Ela estava num dilema, que queria manter uma relação de neutralidade, nem queria estar do lado da Inglaterra, nem queria estar do lado da França, né? Mas no dia 12 de agosto de 1807, né, França, ela impôs digamos assim, um prazo para Portugal, tá? Eles deveriam fechar todos os portos, né, para a Inglaterra, o chamado bloqueio continental, né? Além disso, o rei deveria confiscar propriedades, prender todos os britânicos que morassem em Portugal. O problema de Portugal era o seguinte: Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Então, Dom João VI, ajudado pela própria Inglaterra, eles fingiram o fechamento dos portos, fingiram esse tal bloqueio continental. Eles queriam, na verdade, ganhar tempo, né? Conseguiram adiar a decisão até 20 de outubro de 1807, para elaborar um plano como eles iam ainda continuar aliados. E foi isso que aconteceu, né? A família real portuguesa, decidiu vir para as terras descobertas, né? O Brasil, na época, no caso. Eles trouxeram 60 mil livros, manuscritos, quadros, pratareiros, objetos de arte, né? Tudo que era de valor. E mais ou menos 10 mil pessoas vieram que faziam parte da família real. A partida deles aconteceu no dia 27 de novembro de 1807. Estava chovendo muito, né? Tempo chuvoso. Porém, só no dia 29 de novembro, depois de uma manhã muito chuvosa, o tempo mudou, trazendo, né, ventos que empurraram a esquadra real sobre a proteção da Inglaterra para o Brasil. Essa proteção, né, a Inglaterra ela serviu de guarda-costas durante a viagem da família real de Portugal para cá. Essa proteção teve um preço, né, de manter os portos abertos às nações amigas, inclusive os ingleses, né? Por esse, a gente vai proteger vocês, mas a gente quer também ter o privilégio de também explorar e expandir nossos produtos lá nessas terras novas que eram aqui no Brasil, ok? E o poder de Napoleão permaneceu na Europa, pessoal, até 1815, então demorou um pouquinho, né? Aí na 212, a continuação. Depois que eles chegaram aqui, 13 anos depois que eles chegaram aqui, né, no Brasil, a família real, alguns tiveram que voltar no dia 25 de abril de 1821. Parte da família real voltou para Portugal. Por quê? Porque havia uma disputa interna lá em Portugal e na corte entre a família imperial, e tinha sido feita
Assembleia Constituinte lá em Portugal. Então, Dom Pedro, de olho para não perder o poder dele, resolveu voltar para lá, contra a vontade dele, para tentar reaver o reino de Portugal novamente, né? Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa. Eles escreveram uma constituição, né, para o país e exigiram o retorno de Dom João para que ele jurasse, né, se comprometer com o que havia sido deliberado nessa tal Constituição. Lembrando que a gente falou no vídeo passado que essa Constituição ela diminuiu muitos poderes de Dom João, né? No entanto, para não perder o domínio aqui no Brasil, Dom João teve que voltar, mas ele deixou aqui o filho dele, né, Dom Pedro I, já que o Brasil, quando ele chegou aqui, ele elevou o Brasil de colônia para Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Mas aí, pessoal, quando as cortes lá de Portugal viram que o Brasil havia sido elevado a reino, não era mais colônia, né? Eles rapidamente convocaram uma votação e fizeram uma emenda que dissolvia o Brasil e dividia de novo o Brasil em províncias. Ou seja, estava claro que eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal de novo, e não Reino Unido, tá bom? Aí, quem estava reinando aqui na época, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, né? Ele tinha tomado uma série de decisões que, por conta dessa emenda, lá em Portugal, elas foram todas anuladas. Aí a gente conta a tal questão da tal independência, né? José Bonifácio, ele escreveu uma carta a Dom Pedro, né? Falando, né, que ele, o príncipe, fosse contra as decisões da corte e mantivesse o país, né, como Reino Unido a Portugal, ou simplesmente país independente, né? E essa carta, ela simplesmente mudou a história do Brasil. Dom Pedro ele se comoveu, né, com o que estava escrito na carta, e ele disse aquela tão famosa frase, né, lá: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, né? Depois que ele decidiu ficar, que esse dia é no dia 9 de janeiro, se vocês podem recordar. E aí é conhecido como o dia do fico, né? Depois disso, as tropas portuguesas tentaram forçar Dom João ao embarque, né, para Portugal, mas apoiado pela população e por tropas leais a ele, o príncipe resistiu. Em seguida, né, Dom Pedro, ele convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira, liderado justamente por seu principal apoiador, José Bonifácio, né, para elaborar leis com base nos interesses dos brasileiros, tá? A notícia chegou lá na corte, como uma fofoca, né? As cortes portuguesas não aceitaram a posição de Dom Pedro. Chegaram, então eles fizeram uma carta, essa carta chegou em setembro, né? Com decisões da corte, inclusive pedindo que ele retornasse imediatamente para Portugal. E anulando várias decisões que ele havia sido tomada, né? Para benefício do Brasil, tá bom? E aí, Dona Leopoldina, a esposa dele, recebeu a carta, leu, viu que o conteúdo era muito grave, né? Que realmente o Brasil ele ia ter um retrocesso muito grande. Enviou essa carta aonde Dom Pedro estava na época, estava retornando de uma viagem de São Paulo, resolvendo algumas questões internas, né? No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E em seguida, ele foi coroado, né, imperador constitucional do Brasil, pois foi escolhido pelo povo, tá? Esse foi o processo de independência do Brasil, ok? É um assunto que vocês já viram também, a gente está relembrando mais, com algumas informações a mais, tá? E aí, então é isso, a gente vai encerrando por aqui a história,
eu vou mandar no final à tarde, tardezinho, vou mandar o gabarito para vocês, tá? Com as atividades de hoje corrigidas. E também vou mandar o roteiro das avaliações. Tá só corrigindo, pessoal. Às 11h30 eu vou postar o gabarito, tá? Às 11h30. Pela tarde, até 5 horas, eu vou estar postando assim, o roteiro com as páginas de História e Geografia. Hoje, vocês vão responder a página 211. É apenas uma questão, tá? E a página 215 e 216, que são apenas 4 questões. Então, 11h30, tá? Que o pessoal vai me retornando até aquele horário com as atividades feitas até 11h30, tá bom? Então é isso, fiquem em casa, se cuidem e um cheiro.